Olá pessoal, aulão, oitavo exame de ordem, OAB 2012.2. Selecionei 5 questões para vocês de direito do trabalho. E observem que no material deste aulão, vocês vão encontrar as últimas dicas. Essas últimas dicas são compostas das derradeiras alterações na jurisprudência sumulada do TST. Estou falando das súmulas, das OJs. Então, eu relacionei as principais alterações. Essas alterações vêm desde maio do ano passado, passando por fevereiro deste ano, abril deste ano. E em cada súmula, em cada OJ que sofreu a modificação, eu faço um pequeno comentário, mostrando que o cancelamento, por exemplo, de uma súmula, já demonstra que o TST modificou radicalmente a sua posição em relação àquela matéria, aquele tema. Tá bom? Então vamos começar com a resolução das questões na tela para vocês, a questão número 1. Questão número 1. Assinale a opção incorreta. Letra A. O trabalhador transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Olha aí. A letra A está correta, porque está em harmonia com a súmula 29 do TST. O TST, na súmula 29, diz exatamente isso, que a transferência que atingiu o empregado, caso ela tenha onerado esse empregado em relação ao transporte, esse ônus deverá ser assumido pelo empregador. O empregador vai ter que complementar as despesas pertinentes ao transporte. Então, a letra A está correta, não merece, pois, ser assinalada. Lembrando que a questão número 1 pede que o candidato assinale a questão incorreta. Bom, em relação à letra A, é sempre bom destacar que essa assertiva não trata do adicional de transferência, não trata. Porque o adicional de transferência, é sempre bom lembrar, tem natureza salarial e decorre da provisoriedade da transferência. Resumindo, para o empregado ter direito a receber o adicional de transferência, que é de no mínimo 25%, e é pago mensalmente ao empregado, enquanto durar a transferência, para ele ter esse direito, basta que a transferência tenha sido provisória. Sendo provisória a transferência, ele receberá o adicional de, no mínimo, 25%. Sendo definitiva a transferência, ele não receberá qualquer adicional. Isso está na OJ 113 da SDI 1, que diz exatamente isso, que o pressuposto para a percepção do adicional de transferência é a provisoriedade da transferência. Bom, OJ 113, que interpreta com sucesso o parágrafo 3º do artigo 469 da CLT. Parágrafo 3º do artigo 469, que diz que o adicional de transferência será pago enquanto durar
a transferência. Bom, também não confundam a assertiva corporificada na letra A com o artigo 470. O artigo 470 da CLT é aquele que diz que ao empregador caberá a assunção das despesas decorrentes da transferência. O empregador, portanto, deve assumir as despesas decorrentes da transferência. E ele vai assumir, observem, as despesas decorrentes da transferência, seja essa transferência definitiva, seja ela provisória. É o artigo 470 da CLT. Na letra A, com as devidas vênias, não é, a quem formulou essa questão, a quem elaborou esse item, esse tópico, na letra A, não se trata de transferência propriamente dita, e sim de remoção. Né? E as vênias são até necessárias porque a letra A espelha uma cópia da súmula 29. Então, a falha, convenhamos, é do próprio TST, na súmula 29. A letra A, ela não trata de transferência, convenhamos, ela trata de remoção. Remoção é a alteração de localidade que não provoca a mudança de domicílio do empregado. Lembram disso? Está lá no artigo 469 da CLT, no caput, quando o legislador diz: só se considera transferência aquela que resultar necessariamente na mudança de domicílio do empregado. Então, se o empregado sofreu uma alteração no local de trabalho, se essa alteração levar à mudança do seu domicílio, nós a chamamos de transferência. Se a alteração não provocar a mudança de domicílio, nós chamamos de remoção. E no caso de remoção, digamos que ele trabalha no shopping Tacaruna, aqui em Pernambuco, na cidade de Olinda. Aí ele foi transferido para o shopping Recife, que fica em Boa Viagem, fica longe. Observem, se ele foi transferido do shopping Tacaruna para o shopping Recife, eu tenho que tirar essa palavra, substituí-la por remoção, porque esse empregado não precisará mudar o seu domicílio. Então, ele foi removido e não transferido de um shopping para outro dentro da mesma região metropolitana. Bom, se essa remoção provocar um aumento nas despesas com transporte, entra aí a súmula 29 do TST dizendo que essas despesas terão que ser arcadas pelo empregador. O empregador terá que assumir esse ônus de complementar esse acréscimo nas despesas de transporte daquele empregado. Tá bom? Então, a letra A, coloca aí, letra correta, alternativa correta, súmula 29. Não esquece de fazer essa distinção entre remoção e transferência. Muito bem, letra B. Observado o princípio protetivo, na hipótese de coexistência de dois regulamentos da empresa, observem, o empregado ele trabalha em uma empresa onde há o regulamento número 1 e também o regulamento número 2. Quando ele foi contratado sob a égide do regulamento número 1. No curso do contrato, a empresa editou um novo regulamento, o regulamento número 2. Então, ele trabalha na coexistência de dois regulamentos da empresa, cujas cláusulas revoguem ou alterem vantagens deferidas. O regulamento 2, ele foi editado, revogando, alterando cláusulas do regulamento número 1. Diz a assertiva B:
o empregado poderá optar, com efeitos ex nunc, ou seja, a partir dali, por um deles, mas sua desistência será retratável, acaso se comprove que a escolha ocorreu sobre normas menos favoráveis. Vejam que questão truncada. João trabalha na empresa X. Quando foi contratado, existia um regulamento número 1. No curso do contrato, a empresa revogou o regulamento número 1, editando o regulamento número 2. O que é que diz a súmula 51, pessoal? Súmula 51 do TST. Procura aí a súmula 51 do TST e vem aqui comigo. Súmula 51, que espelha um dos princípios mais importantes do direito do trabalho, o princípio da condição mais benéfica ao empregado. A súmula diz que a criação de um novo regulamento, importando na revogação de regulamento anterior, que era mais vantajoso, esse novo regulamento, ele só incidirá sobre os empregados contratados a partir dali. Significa dizer que os empregados que trabalhavam regidos pelo antigo regulamento, aquele antigo regulamento permanecerá regulando aqueles empregados. A empresa revogou o regulamento, mas essa revogação só vai atingir os empregados contratados a partir dali. Súmula 51. Mas a súmula 51 faz uma ressalva. Diz assim: a partir do momento que aquele antigo empregado que trabalhava com o regulamento número 1, optar pelo regulamento 2, mas por que ele vai optar, professor, se o regulamento 2 é pior? Não estamos tratando de um assunto tão simples. O regulamento 2 criou novas vantagens, porém revogou vantagens antigas. O empregado está na dúvida. Fico com um ou fico com o 2? A súmula diz: se ele optar pelo novo regulamento, ele estará renunciando ao regulamento anterior. Renúncia irretratável. Caminho sem volta. Por isso que a letra B está errada. Porque ela deixa em aberto essa questão, dizendo que essa opção é passível de retratação. Não é. O empregado tem que pensar bem, porque na medida em que ele optar pelo novo regulamento, ele estará renunciando, e renunciar é abandonar, é abrir mão ao antigo regulamento. Súmula 51, TST, princípio da condição mais benéfica, é a regra, e observem, a opção pelo novo regulamento importa na renúncia ao anterior, o que significa que nós estamos diante também de uma exceção àquele princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas pelo empregado. Olha aí. É uma clara situação onde o empregado renunciará a direitos adquiridos. Nenhum princípio é absoluto. É preciso que o aluno tenha isso em mente. Tá bom? Vamos voltar na tela para vocês. Então, a letra B, ela está errada pela presença dessa parte final, que diz assim, ó, mas sua desistência será retratável,
caso se comprove que a escolha ocorreu sobre normas menos favoráveis. Não. A renúncia será, a priori, irretratável. Ele só poderia reverter essa situação se ele fosse à justiça comprovando a presença de vício de vontade. Matéria não explorada aí na letra B. Bom, em relação a esse tema, além da súmula 51, anotem a nova OJ 413 da SDI 1. 413 da SDI 1, que trata também do princípio da condição mais benéfica. A OJ 413 da SDI 1 fala de alimentação fornecida pelo empregador. Pode ser, inclusive, por meio de ticket de alimentação ou vale-refeição. Observem, na súmula 241, o TST diz alimentação, ticket de alimentação, vale-refeição, tem natureza salarial. Então, digamos que o empregador fornece alimentação aos empregados há um bom tempo. E aí um advogado recém-contratado diz: o senhor não deveria fornecer essa alimentação assim, sem previsão em norma coletiva, sem se inscrever no PAT, no Programa de Alimentação do Trabalhador. Porque essa alimentação fornecida sem previsão em norma coletiva ou sem inscrição no PAT tem natureza salarial. Aí o empregador: opa, antes tarde do que nunca, vou me inscrever no PAT, vou procurar o sindicato para colocar uma cláusula no acordo coletivo em relação à alimentação. Posso fazer isso? Pode. Porém, essa alteração, essa modificação, só vai atingir os empregados contratados a partir dali. Aqueles empregados que já recebiam a alimentação sem previsão em norma coletiva, sem inscrição no PAT, aquela alimentação continuará para esses empregados com natureza salarial. Tradução OJ 413, SDI 1, tradução do princípio da condição mais benéfica ao empregado. Ok? Letra C. Percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, aproveita para grifar, ó, grifa aí, ó, 10 ou mais anos, pode grifar, 10 ou mais anos. Grifa também sem justo motivo. Você está grifando os requisitos. Para quê? Para o empregado incorporar gratificação de função de confiança. Olha o que diz a letra C. Percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Correto. É a súmula 372 do TST, que trata daquele tema, pessoal, reversão. A reversão prevista no parágrafo único do artigo 468 da CLT. Parágrafo único do artigo 468 da CLT. Reversão é a perda do cargo de confiança. Isso. É a retirada da função de confiança, fazendo com que o empregado retorne ao cargo anteriormente ocupado. A reversão não tem limite temporal. A reversão pode ser feita a qualquer tempo. É espécie de jus variandi. Porém, se no momento da reversão
olha para a questão. Esses dois requisitos, você grifou, os dois requisitos que estão aí grifados, estiverem presentes no momento da reversão, quais sejam o trabalho, o exercício da função por 10 anos ou mais, e a perda da função sem justo motivo. Se você encontrar esses dois requisitos, esse empregado perderá o cargo, mas não perderá a gratificação. Ela será incorporada ao seu salário. Súmula 372 do TST. E a letra D, que diz: a transferência do empregado para o período diurno implica a perda do direito ao adicional noturno. Perfeito. Quando nós falamos em adicional, nós falamos em não incorporação. Jamais o legislador iria incentivar a incorporação de um adicional, porque o adicional ele é pago por uma situação de penosidade que passa o empregado. O empregado que trabalha à noite recebe adicional. O empregado que trabalha além do horário recebe adicional. O empregado que trabalha em ambiente insalubre recebe adicional. Por quê? Porque aquele trabalho prejudica a sua saúde. Então, o legislador incentiva que esse trabalho acabe. Para incentivar, ele não consagra, claro, a incorporação do adicional. Isso está na súmula 265 do TST. 265 do TST. A transferência do empregado do turno noturno para o diurno implica na perda do respectivo adicional. Combinado? Muito bem. Vamos prosseguir. Segunda questão desse nosso aulão. Na segunda questão, você deve assinalar a opção correta. Na letra A questão diz: a legislação considera trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 20 horas semanais. De forma alguma, pessoal. Trabalho em regime de tempo parcial é aquele limitado a 25 horas semanais. 25 horas semanais, artigo 58A da CLT. Lembrando que quem trabalha em regime de tempo parcial não pode realizar horas extras. Isso está no artigo 59, parágrafo 4º da CLT. Artigo 59, parágrafo 4º da CLT. Também não pode quem trabalha em regime de tempo parcial, ou seja, quem trabalha até 25 horas por semana, também não pode converter 1/3 das férias em abono pecuniário. Isso, não pode vender 1/3 das férias. Lembrando também que quem trabalha em regime de tempo parcial tem duração menor. Férias, duração menor. As suas férias não chegam a 30 dias, chegam no máximo a 18 dias. É a tabelinha do artigo 130A da CLT. 130-A da CLT. Combinado? Bom, letra B. De acordo com a jurisprudência do TST, inexistindo instrumento coletivo fixando jornada diferente, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento tem jus ao pagamento apenas do adicional das horas extras trabalhadas além da 6ª hora. Pessoal, o empregado, coitado,
que só faz jus ao adicional de horas extras e não a horas extras acrescidas do adicional, é o empregado comissionista. Lembram dele? Comissionista. O empregado que trabalha por produção, à luz da OJ 235 da SDI1. OJ 235 da SDI1 e da súmula 340 do TST. Então, empregado comissionista, empregado que trabalha por produção, ele só tem direito a receber o adicional de horas extras, porque para o TST, a hora extra em si já foi remunerada pelas comissões. Existe hoje uma exceção, que é a do cortador de cana. Cortador de cana, apesar de notoriamente trabalhar por produção, segundo o TST, tem direito à hora extra cheia e não apenas ao adicional. Essa alteração foi introduzida na OJ 235 da SDI1 e não se preocupem, porque essa informação está neste material aqui, no material de vocês, na parte de últimas dicas, tá bom? Dá uma lidinha aí na noite do sábado, não é? Quem sabe não cai uma alteração recente dessas na prova de domingo. Bom, na letra B, ele fala do empregado submetido, ó, primeira, segunda, terceira linha, ó, turno ininterrupto de revezamento. Grifa aí, ó, turno ininterrupto de revezamento. Empregado submetido a turno ininterrupto de revezamento, ele tem jornada diferenciada. Memoriza. Empregado submetido a turno ininterrupto de revezamento, ele tem jornada de 6 horas e não de 8. Isso está na Constituição, artigo 7º, inciso 14. Artigo 7º, inciso 14. O Constituinte diz que o empregado submetido a turno ininterrupto de revezamento trabalhará apenas 6 horas por dia, salvo negociação coletiva de trabalho. Faltou o Constituinte explicar o que é o regime de turno ininterrupto de revezamento. Muito se discutiu sobre o assunto após a publicação, a promulgação da Constituição. Eu ainda me lembro do saudoso Arnaldo Susequinde falando sobre isso. Ele faleceu, não é? Há pouco tempo, agora, este ano. Bom, muitas discussões ocorreram, mas hoje não há mais. Anota aí, OJ 360 da SDI1, OJ 360 da SDI1. Empregado submetido a turno ininterrupto de revezamento é empregado que sofre uma alternância, uma variação habitual no seu turno de trabalho. Significa que dizer que ora ele trabalha de dia, ora ele trabalha de noite. Esse empregado que sofre constantemente, habitualmente, uma variação no turno de trabalho, ele está submetido a turno ininterrupto de revezamento. Para classificar esse empregado, não há qualquer relevância à atividade explorada pela empresa. Observem. Você classifica esse empregado pelo fato dele sofrer uma alternância no turno de trabalho. Ora, numa semana ele está trabalhando de dia, ora, na outra semana ele está trabalhando à noite. Esse empregado, ele tem direito a trabalhar apenas 6 horas por dia. Para essa jornada ser aumentada, só por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, a letra B espelha uma alternativa
incorreta. Lembrando que nessa segunda questão, nós temos que marcar a alternativa correta. Letra C. O adicional noturno, inclusive quando pago com habitualidade, detém natureza indenizatória. Não, pelo amor de Deus. Adicional é espécie de salário-condição. Adicional é espécie de salário-condição. Quando o adicional ele é pago com habitualidade, ele tem natureza salarial. No caso do adicional noturno, vocês vão encontrar essa previsão na súmula 60 do TST. Súmula 60 do TST. Bom, então o adicional noturno, pago com habitualidade, detém natureza salarial. Tá certo? Detém natureza salarial. Estou dando uma checada aqui no número da súmula para ver se corresponde à realidade. Então, caindo na prova, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de transferência, adicional de horas extras, esses adicionais, se forem pagos com habitualidade, eles terão natureza salarial. Jamais natureza indenizatória. Combinado? Perfeito. Súmula 60, pode anotar. Letra D. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas a qualquer título e destinada à distribuição aos empregados. Perfeito. Até aí, a letra D está correta, espelhando o que reza o artigo 457 da CLT. 457. Continua a letra D. Sendo certo que a gorjeta não integra o cálculo do aviso prévio, das horas extras, do adicional noturno e do repouso semanal remunerado. Pode assinalar a letra D, que é a letra correta. De fato, na súmula 354, anota aí, 354, o TST diz que a gorjeta, ela não serve de base de cálculo para essas 4 verbas: aviso prévio, horas extras, adicional noturno e repouso semanal remunerado. Por outro lado, não esquece que a gorjeta servirá de base de cálculo para o FGTS, para as contribuições previdenciárias, para o 13º salário e para as férias. Bom, interpretação a contrário senso. Terceira questão. Vamos embora. Assinale a única opção que enseja interrupção do contrato de trabalho. Essa questão foi extraída da última prova para auditor fiscal do trabalho, prova elaborada pela ESAF. Interrupção. Vamos embora. Letra A, licença maternidade da empregada gestante. Pronto, pode assinalar. A licença maternidade, que tem cara de suspensão, convenhamos, porque a empregada não trabalha e o empregador não paga salário, doutrinariamente é considerada como caso de interrupção. Porque durante a licença maternidade, apesar de o empregador não pagar salário, a empregada não sofre qualquer prejuízo. O período é computado como tempo de serviço, inclusive para fins de FGTS, férias, 13º e etc.
Por isso que a doutrina chegou a esse consenso, influenciando as bancas que elaboram as questões nos concursos públicos. Letra A, interrupção. Letra B, eleição para cargo de direção sindical. Pulha comum no dia a dia dos concursos. Muitos pensam que o dirigente sindical, só porque é dirigente sindical, ele terá direito a uma licença remunerada, quisera. Né? A legislação trabalhista não garante isso ao dirigente sindical. Artigo 543 da CLT. O artigo 543 da CLT, em um dos seus parágrafos, diz que o dirigente sindical, quando tiver que participar de atos pertinentes ao cumprimento do seu mandato, ele estará de licença não remunerada. Licença não remunerada, ou seja, típica suspensão contratual. O único caso de dirigente sindical com interrupção é aquele previsto no último inciso do artigo 473 da CLT. O último inciso do artigo 473 da CLT, que fala do dirigente sindical que tem que participar de reuniões envolvendo organismos internacionais. Nesse caso, se o dirigente sindical for participar de reuniões envolvendo organismos internacionais, ele terá, sim, direito à licença remunerada, só nesse caso. Então, a letra B está errada. Letra C, aposentadoria provisória, sendo o trabalhador considerado incapaz para trabalhar. Seria mais fácil a ESAF ter falado em aposentadoria por invalidez. Foi isso que ela quis dizer. A aposentadoria por invalidez é um caso típico de suspensão do contrato de trabalho. Ok? Letra D, atendimento a encargo público, como, por exemplo, cumprimento de mandato político. Olha aí, quantos empregados não são candidatos agora ao cargo de vereador? Digamos que ele seja eleito, pronto, o contrato estará o quê? Suspenso. O cumprimento de encargo público, incluindo aí o serviço militar obrigatório, é caso de suspensão do contrato de trabalho, artigo 472 da CLT. E, finalmente, prisão provisória, que é a prisão de natureza cautelar. Prisão provisória, que pode ser em flagrante delito, preventiva ou temporária, é causa, claro, de suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho. Combinado? Muito bem. Quarta questão. Os direitos trabalhistas devidos ao empregado, por força da extinção do contrato de trabalho, variam conforme a modalidade da extinção. A esse respeito, assinale a opção incorreta. Letra A. Na dispensa com justa causa, são devidos ao empregado saldo de salários e férias vencidas. Perfeito. Quando o empregado é demitido por justa causa, ele não tem direito a aviso prévio, ele não tem direito a férias proporcionais, ele não tem direito a 13º salário proporcional, ele não tem direito a guias do seguro-desemprego, ele não tem direito a sacar o FGTS, ele não tem direito à multa de 40% calculada sobre o FGTS. Ele só tem direito ao saldo de salários e a qualquer outra verba vencida, aquela verba que ele já tenha adquirido direito. Exemplo clássico, férias vencidas. Letra A, correta. Letra B,
Na dispensa indireta, também chamada de rescisão indireta, despedida indireta, despedida injusta, é uma bagunça terminológica o nosso direito, cada um que crie a expressão que quer, não é? Na dispensa indireta são devidos ao empregado os mesmos direitos decorrentes da dispensa sem justa causa. Perfeito, os mesmos. Memorizou as verbas de uma demissão sem justa causa, memorizou concomitantemente as verbas de uma dispensa indireta, de uma rescisão indireta. Inclusive a indenização de 40% e também o aviso prévio. O aviso prévio, que já foi alvo de muita discussão, o legislador acabou com toda essa celeuma ao incluir o parágrafo 4º ao artigo 487 da CLT. 487, parágrafo 4º CLT, que diz: é devido o aviso prévio na rescisão indireta. É devido o aviso prévio na rescisão indireta. Então, não há mais qualquer diferença das verbas rescisórias de uma dispensa sem justa causa para uma despedida indireta. Letra C. Na culpa recíproca, também chamada de culpa concorrente, a indenização devida ao empregado corresponde a 20% do FGTS. É verdade? É. A indenização cai pela metade. Isso está no artigo 484. 484 da CLT. Na culpa recíproca, a indenização cai pela metade. E o TST, não satisfeito, como bom legislador que é, convenhamos, editou a súmula 14, anota aí, súmula 14 do TST, dizendo o quê? Que na culpa recíproca, além de a indenização cair de 40% para 20%, outras verbas também serão reduzidas pela metade. Quais sejam? O aviso prévio, as férias proporcionais e o 13º, claro, proporcional. Por isso que a letra C está correta, porque ela trabalha na primeira parte com o artigo 484 e na segunda com a súmula 14 do TST. E na letra D, nós temos, na extinção da empresa por força maior, artigo 501 da CLT, 501, a indenização devida ao empregado corresponde a 20%, pessoal, e não 40%. Na força maior, a indenização também cai pela metade, mas só a indenização. As demais verbas permanecem integrais. Lembrando, claro, que não há aviso prévio na força maior, porque a força maior, vocês sabem, é, acima de tudo, um fato imprevisível. E, por ser imprevisível, é incompatível com o aviso prévio. Então, na extinção por força maior, não há aviso prévio e a indenização cai pela metade. As demais verbas, férias, 13º, permanecem integrais. Aqui, na letra D, ele quis confundir a força maior com o factum principis. Se a extinção do contrato se der por factum principis, artigo 486 da CLT, 486 da CLT, factum principis é um ato governamental, um ato do Estado, né? Digamos, uma desapropriação, terminou a desapropriação gerando a extinção dos contratos. Então, no caso de factum principis, a indenização permanecerá integral, ou seja, 40% sobre o FGTS, só que quem pagará a indenização será o governo responsável pelo ato.
Bom, a tentativa aí de confundir força maior com factum principis. Letra D, merece, portanto, ser assinalada. É a alternativa incorreta. E, finalmente, a quinta questão, onde você deve assinalar a opção correta. Na letra A, nós temos: considere que, no dia 24 de janeiro de 2010, Lina tenha se acidentado na empresa onde trabalha, tendo cortado o dedo indicador direito quando usava um estilete para abrir um envelope e que, por isso, tenha ficado afastada do trabalho por 3 dias, período após o qual retornou ao trabalho e reassumiu suas atividades. Considere ainda que Lina tenha sido dispensada sem justa causa em 19 de maio de 2010. Nessa situação hipotética, a dispensa será considerada regular, pois Lina não era detentora de estabilidade. Perfeito. A letra A está correta. Lina, de fato, não detinha estabilidade por força do fato de não ter recebido benefício previdenciário. É sempre bom lembrar que o fato gerador da estabilidade acidentária não é a ocorrência do acidente, e sim o cancelamento, a suspensão do benefício previdenciário. Lina jamais recebeu benefício previdenciário. Por quê? Porque ela não ficou mais de 15 dias de licença médica. Artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Bom, a estabilidade acidentária tem início no cancelamento do benefício previdenciário. E no caso de Lina, ela nunca recebeu esse benefício. Letra B. Considere que Aldair tenha se inscrito em uma chapa para concorrer ao cargo de dirigente sindical no dia 20 de maio de 2010, às 13h30, e que, no dia 21 de maio de 2010, o empregador o tenha dispensado ao final do expediente, mais precisamente às 18h10. Considere ainda que a entidade sindical não tenha formalizado comunicado até o momento da dispensa acerca da inscrição de Aldair. Nessa situação hipotética, a dispensa é nula, pois Aldair já era detentor de estabilidade desde o registro de sua candidatura. Não, a letra B está errada. Infelizmente, Aldair adquiriu estabilidade quando registrou a candidatura. Porém, passadas 24 horas, o sindicato não comunicou ao empregador daquele registro, Aldair ficou, a partir dali, desprotegido. E observem que a demissão ocorreu depois das 24 horas a contar do registro da candidatura. Essa exigência de o sindicato informar por escrito ao empregador em 24 horas do registro da candidatura, essa exigência está na súmula 369 do TST. 369 do TST, por isso que a letra B é a letra C assinalada, porque está incorreta. Não é isso? Deixa eu quebrar. Não, ele quer a correta, me perdoe. Então, a letra A é a letra C assinalada, porque é a letra correta. Letra correta. Assinale a correta. Muito bem. A letra B, incorreta, você despreza. Letra C. Empregada designada presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa no dia 1º de junho de 2010, com mandato de 1 ano, será estável até 1º de junho de 2012. Ah, professor, perfeito, perfeito nada. Empregada designada presidente da CIPA. Pessoal,
Presidente da CIPA é empregado escolhido pelo empregador. Não é empregado eleito, é empregado escolhido, indicado pelo empregador. Logo, presidente da CIPA não detém estabilidade. Artigos 163 a 165 da CLT, combinado com o artigo 10, inciso 2º, a linha A do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Lá nos artigos 163 a 165 da CLT, vocês vão encontrar a previsão de que a CIPA tem composição paritária. Paritária por quê? Porque metade dos diretores, dos dirigentes da CIPA, metade estão ali representando o empregador e a outra metade representando os empregados. Então, metade representando o empregador e a outra metade representando os empregados. Só a metade que representa os empregados é que detém estabilidade, porque apenas os dirigentes da CIPA, que representam os empregados, é que são eleitos em escrutínio secreto para o mandato de 1 ano. A outra metade, ou seja, os dirigentes que representam o empregador, eles não são eleitos, eles não passam por um processo seletivo, eles são escolhidos e indicados livremente pelo empregador. Portanto, nem todo dirigente da CIPA detém estabilidade, apenas a metade que representa os empregados. E, nesses artigos 163 a 165 da CLT, vocês vão encontrar que a presidência da CIPA será ocupada necessariamente por um dos representantes do empregador. Logo, o presidente da CIPA não detém estabilidade. Já o vice-presidente da CIPA será um dos representantes dos empregados. Logo, o vice-presidente terá, sim, direito à estabilidade. Por isso que a letra C está errada. Letra D, se uma empregada que exerce em uma panificadora a função de caixa der à luz a uma criança no dia 24 de setembro de 2009, foi a data do parto, ela não poderá ser dispensada de forma arbitrária até 24 de janeiro de 2010. Não, essa conta está errada. Ela detém estabilidade até 5 meses após o parto. Ora, se o parto ocorreu no dia 24 de setembro, vamos contar, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, até o dia 24 de fevereiro de 2010, ela será detentora da estabilidade, o que impedirá a sua dispensa sem justa causa, a dispensa arbitrária. Por isso, a letra D também está errada. Em relação à estabilidade gestante, sempre é bom lembrar, dá uma lidinha na súmula 244 do TST. 244 do TST é a súmula mais importante em relação à estabilidade gestante. Tá certo? Aqui o gabarito para vocês. E as últimas dicas, deem uma lida com carinho. Cancelamento da súmula 349 do TST. Cancelamento da OJ 215, ônus da prova no Vale Transporte. Alteração da súmula 85, que fala do banco de horas. Cancelamento da OJ 273. Com esse cancelamento, o TST consagrou a equiparação de operador de telemarketing com telefonista para fins de jornada de trabalho. Operador de telemarketing, hoje, tem direito à jornada especial de 6 horas. Nova redação à súmula 74, que fala da confissão ficta quanto à matéria de fato.
A alteração da súmula 219, que diz respeito a honorários advocatícios, muito importante. Súmula 364, que permitia a redução do adicional de periculosidade por norma coletiva, não pode mais. Nenhum adicional hoje no Brasil pode ser reduzido por norma coletiva. Olha aí a súmula 369, consagrando a limitação a 7 cargos, ou seja, no máximo 14 empregados por sindicato, é que terão direito à estabilidade. A nova súmula 426 falando do depósito recursal. A súmula 427, muito importante para exame de ordem. 427. Muitas vezes, uma procuração é juntada aos autos com vários advogados. Então, aquele advogado que de fato vai atuar na causa deve o quê? Deve pedir expressamente que as intimações, as publicações sejam realizadas no seu nome. Se ele fizer esse pedido ao juiz, caso a intimação, caso a publicação saia no nome de outro advogado que não o seu, esse ato é passível de nulidade. Olha aí. Publicação da nova súmula 428, que trata do horário ou do regime de sobreaviso para o TST, o fato de o empregado portar BIP, celular, pager. Esse fato por si só não caracteriza o regime de sobreaviso. Para o TST, regime de sobreaviso requer que o empregado fique em casa, para ser acionado pelo empregador a qualquer tempo. Súmula 429, que fala daquele trajeto, portaria, local de trabalho, portaria, nas grandes empresas, não é? Bom, se o empregado da portaria, do portão da empresa até o local de trabalho, e do local de trabalho no fim de expediente até a portaria, se esse trajeto de ida e volta, se a soma do trajeto de ida com o trajeto de volta superar 10 minutos diários, esse tempo total será lançado como verdadeira jornada de trabalho. A alteração da OJ 235, excluindo o cortador de cana da caracterização de comissionista. Dá uma lidinha. Cancelamento da súmula 207, muito importante, dá uma lidinha, que trata da aplicação do direito do trabalho, se vai aplicar o direito do trabalho brasileiro ou se vai aplicar o direito do trabalho do país da prestação de serviços. Bom, e assim vai, pessoal. Todas essas alterações devidamente comentadas para vocês. Aqui comigo. Bom, resolvi as 5 questões, fiz alguns comentários e passei para vocês aí as últimas dicas. Eu espero que todas essas informações sejam úteis. E aquele recado que eu sempre dou, que Deus ilumine a mente, não para um milagre, não, porque quem estuda não precisa de milagre. Simplesmente nós pedimos a Deus que Ele ilumine a nossa mente para fazer florescer no dia da prova todo o conhecimento adquirido. Quem estuda pede só isso. Tá bom? Boa prova a todos vocês. Espero encontrá-los. Quem for enfrentar a segunda fase na área trabalhista, eu espero encontrá-los no curso da segunda fase. Até lá, pessoal.